Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre terapias integrativas. Comigo no estúdio está o terapeuta Jamil Salum Júnior, que também é jornalista, com uma larga experiência na área. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney, é um prazer estar contigo de novo, um dos grandes nomes da comunicação paranaense. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje é terapias integrativas. Comigo no estúdio da TV Vila Velha, Jamil Salum Júnior, que é terapeuta e também é jornalista. Diga-se de passagem, um dos melhores do estado do Paraná. Gratidão, né? Jamil, eu gostaria de começar falando sobre o conceito, afinal de contas, o que são terapias integrativas? Então, Ney, terapias integrativas de saúde ou terapias complementares são todas aquelas abordagens médicas que enxergam a doença como uma manifestação de uma causa sutil. Ou seja, elas não tratam a doença localizadamente no corpo físico, elas atribuem a todas as manifestações patológicas do corpo uma causa sutil que pode residir na esfera emocional e psíquica do paciente. Então é ali que elas vão procurar tratar as patologias. Você poderia citar alguns exemplos? De terapias? Sim, claro. Sem dúvida, nós temos a acupuntura, que é uma das mais antigas, né? Vem da China. A acupuntura ela trabalha com os chamados meridianos, os canais de energia. Ela enxerga o ser humano como um todo energético, né? E só depois um ser físico. E ela postula que muitas vezes as doenças são bloqueios energéticos que podem ser desbloqueados através da incisão de agulhas nesses encontros desses meridianos, né? Nós temos a aromaterapia, que vai trabalhar com a propiciação da saúde através da frequência vibratória dos aromas. Nós temos a cromoterapia, que vai fazer o mesmo, só que através da frequência vibratória das cores. Temos a massoterapia, temos a naturoterapia, que vai trabalhar com as ervas, com as plantas, né, o poder medicinal das ervas, das plantas. A cristaloterapia, se descobriu que os cristais, os diferentes cristais que nós temos, cristais de rocha, emitem uma determinada frequência vibratória que pode interferir também em estados enfermiços positivamente. Temos os florais de Bach, temos a homeopatia, então o leque é bastante amplo. O mais interessante é que grande parte dessas terapias hoje já contam com reconhecimento no mundo, inclusive dos seus efeitos positivos, né? Vamos por partes, vamos agora destrinchar cada uma delas, se for possível. Vamos começar com a mais antiga delas, que é a acupuntura, ou uma das mais antigas. Sim. Você falou, então, que nós temos agulhas, são consideravelmente grandes, diga-se de passagem, e que são colocadas no paciente em regiões onde existe uma conexão energética, seria isso? Seria mais ou menos isso. Eles entendem que nessas conexões energéticas no corpo humano, isso tudo é mapeado, né? Os chineses mapearam todas essas conexões energéticas. Dependendo da doença que você está apresentando, do problema que você está apresentando, eles localizam um nódulo de energia ou um canal onde a energia não está circulando adequadamente. Uma forma de desbloquear, de dar o curso normal para essa energia seria a incisão dessas agulhas. Mas existem acupunturistas que trabalham apenas com os dedos e existe a auriculopuntura, que vai trabalhar apenas com a região da orelha, porque segundo eles a orelha também tem todos os pontos correspondentes aos todos os órgãos do ser humano. Isso é interessante. Em relação à cabeça, existe alguma terapia alternativa que se preocupa apenas em tratar a cabeça? Existem algumas que trabalham, né? No passado nós tínhamos uma, eu não lembro do nome agora, que trabalhava tipo cranioterapia, que trabalhava com pressões através de pontos específicos na cabeça, tentando desbloquear, né? Hoje você tem o Theta Healing, por exemplo, que trabalha principalmente na região da cabeça, embora trabalhe o corpo todo, mas tentando propiciar um estado teta, fazer a pessoa chegar a um estado teta de consciência, e nesse estado muitos problemas se dissolvem por si mesmos. Então se diz que é uma terapia bastante rápida. Eu não sou especialista nela, mas está tendo bastante aceitação e está sendo bastante procurada. Vamos falar um pouquinho sobre cromoterapia, né? Ok. Como que funciona? Porque quando as pessoas ouvem a descrição do tratamento, ou seja, olha, você vai ficar debaixo de uma luz vermelha, ou de uma luz amarela, ou de uma luz azul, o cidadão acha que isso não vai funcionar. E cá entre nós, acho que é próprio do ser humano duvidar. Sem dúvida. Há algum tempo atrás, eu fiz uma cirurgia há pouco tempo no joelho para reconstituir o ligamento cruzado. Quando eu rompi o ligamento cruzado, eu fui encaminhado à fisioterapia. E os fisioterapeutas têm um curso superior para isso, enfim, são profissionais excelentes, me atenderam muito bem, mas eu confesso que quando eu vi aquelas
bolas, né, e aqueles exercícios tão simples, eu achei que aquilo não ia funcionar. Funcionou. Sim. Funcionou perfeitamente. Então, eu apenas estou citando esse caso perfeito. Da medicina convencional para dizer que, às vezes, a gente fica em dúvida realmente. E em relação à cromoterapia, por exemplo, como que ela funciona? Então, as cores elas não são como nós as vemos, né? Na verdade, é a forma como o nosso cérebro nos traduz essas frequências vibratórias ou eletromagnéticas. Então, dependendo da frequência, você tem uma tonalidade específica. Se descobriu que algumas cores, essas frequências diferentes, a frequência vibratória do vermelho, a frequência vibratória do amarelo, do azul, do rosa, eles estimulam determinados sentimentos e determinados resultados na saúde integral do ser humano. Então, o que acontece? Quando vermelho, por exemplo, é estimulante, se descobriu que o vermelho, a incidência do vermelho tem a tendência de estimular o sistema imunológico. O azul é calmante, é relaxante, é antidepressivo. O rosa, ele tem a propriedade, por exemplo, de aconchego, de ansiolítico. E assim, através de séculos de pesquisa, isso foi se constituindo numa ciência. Então, a exposição da pessoa a essas diferentes frequências vibratórias, né? Porque cada cor, ele vibra numa frequência de onda. Por determinados momentos, realmente induz a estados saudáveis e antipatológicos. Não é por acaso, por exemplo, talvez você já tenha tido essa experiência de você se deparar com um ambiente todo pintado de vermelho e ter um tipo de sensação confortável ou não, ou todo pintado de preto, ou todo pintado de roxo, né? Em alguns países da Europa, por exemplo, os hospitais estão sendo pintados de acordo com a ciência da cromoterapia, para acelerar a recuperação dos pacientes, inclusive as salas de cirurgia. Interessante. Em relação à aromoterapia, que tipo de aroma causa que tipo de reação? Se você puder dar alguns exemplos, eu agradeço. Sim, rapidamente, né? Nós temos todo um espectro de aromas, né? E cada vez mais estão sendo pesquisados, né? Diferentes aromas. Por exemplo, o jasmim, por exemplo, é antisséptico, é antiespasmódico e antidepressivo, né? Jasmim. O jasmim. O rosa, se descobriu que o rosa, por exemplo, ele induz a estados alterados de consciência. Por isso que o incenso de rosa e também o aroma rosa, da essência natural de rosa, ela tem a propriedade de colocar a pessoa em estados alterados de consciência, estado alfa, estado e outros estados. Isso induz a um melhor relaxamento e desbloqueios energéticos. Então, dependendo do aroma, você vai tendo, né? O eucalipto, por exemplo, é excelente para você dissolver miasmas astrais. O que é isso? Quando você vem muito carregado. Não sei se você, telespectador, talvez saiba, nós produzimos toda vez que nós pensamos miasmas, entidades semi-inteligentes que circulam aí no ar. Pode ser que você já tenha tido a experiência de entrar num ambiente e sair completamente carregado, desvitalizado, sim, ou chegar perto de uma pessoa que está muito pesada, com a aura muito pesada, ela sugar, vampirizar completamente você. O eucalipto te restabelece isso, ele normaliza, ele te recarrega. E assim nós temos na aromaterapia uma série de aromas que podem ter efeitos bastante positivos, inclusive em doenças físicas. Eu vou te fazer uma pergunta agora, porque nós estamos numa área de florestas, né? Florestas plantadas, nós temos muitas folhas de eucalipto. É verdade. Você precisa do incenso de eucalipto ou você pode pegar a folha de eucalipto, amassar e sentir o cheiro, por exemplo? A folha de eucalipto, ela já tem, inclusive os nossos índios têm esse conhecimento, eles fazem através de fumigação, queimando a folha de eucalipto, incensando, né, para os seus rituais, eles descobriram isso. A maceração da folha, você vai conseguir extrair um tipo de óleo que também vai servir para isso, e algumas empresas hoje, né, e uma delas, uma das maiores do mundo, que é a doTERRA, ela já sintetiza essas essências, através, claro, que na matéria-prima original, né, sempre respeitando o meio ambiente, de uma forma sustentável. E daí você já tem essas essências prontas no vidrinho. O incenso é a mesma coisa, porque você também está trabalhando com aroma. Então as pessoas não sabem, poucas pessoas sabem que quando estão queimando incenso, estão fazendo aromaterapia também. Uhum. Anis estrelado tem algum efeito benéfico? Se usa muito anis estrelado em rituais de determinadas religiões, né? O cravo, por exemplo. O aroma, que são dois aromas muito agradáveis. Sem dúvida. Esses aromas, eles trazem algum bem-estar? Antissépticos e proteção, principalmente. O anis, principalmente. O cravo, mais antisséptico. Não sei se você lembra, os dentistas antigos usavam cravo em algumas composições, né? Tanto que você fazia a obturação, você vinha com aquele cheiro, porque ele tem propriedade medicinal. Mas o aroma dele também tem. Interessante isso. O aroma tem poderes antissépticos.
Tem, por quê? Nós sabemos que muito do que nós pegamos, inclusive em nível bacteriológico e virótico, é porque você está com a aura enfraquecida. Por que algumas pessoas são mais suscetíveis a gripes do que outras? Porque estão com as auras enfraquecidas. Então, se você tem uma forma, porque a nossa aura, o nosso corpo energético é uma proteção natural, uma armadura natural que nós temos. Se você está com ela vitalizada, se você está com ela carregada de energia, é mais difícil, não é que você não vai pegar, mas é mais difícil que você pegue doenças viróticas, doenças bacteriológicas. Então, existem esses procedimentos na aromaterapia para você fortalecer isso. A canela, que também é muito utilizada no processo de aromaterapia, deve ter função o quê? De proteção também? Proteção, limpeza e também calmante. A canela é calmante. O cheiro é agradável. Né? Muito bom. O cheiro é agradável. E algumas pessoas usam até como pesticida em casa, pesticida natural, para que não venham barata, não venham formigas. Existe uma receitinha de canela que dá para empregar nisso, sim. Porque tem venenos muito, né, perigosos à saúde humana. Nossa, interessante isso, bem interessante. Sim. Falando um pouquinho sobre cristais agora. Perfeito. Então, assim, eu vejo muita gente literalmente catando pedra quando vai passear, achando que, não, aqui tem uma determinada energia. Talvez até tenha, né? Mas o sujeito não é geólogo e nem estudou o uso dos cristais para isso. Dê algumas dicas para a gente de que cristais surtem que tipo de efeito. É possível? Sim, bom, em primeiro lugar, por que os cristais têm eles, assim como os aromas, assim como as cores, se descobriu que os cristais são condensadores e emissores de energia. Então, numa tradição xamânica, eles são chamados os primeiros xamãs, porque aonde eles estão trabalhando a energia do lugar. E daí foi se sintetizando, foi se isolando as propriedades de cada cristal. Por exemplo, a turmalina negra, ela fecha a aura da pessoa, significa que ela te ajuda a não captar energias de frequências mais baixas. Por exemplo, o quartzo rosa, ao contrário, ela permite que a tua energia se expanda e você se torne mais ativo, mais vitalizado. E assim você tem uma série de propriedades. Não é a minha especialidade, mas se descobriu que eles têm. É evidente que nós temos que evitar o modismo, evitar, digamos que um uso irresponsável das pedras, né? Não é porque você está com uma turmalina preta no pescoço que você vai estar protegido 100%, mas ele tem uma alteração energética que pode te beneficiar. Aí é interessante estudar para ver a propriedade de cada cristal, né? Turmalina negra e quartzo rosa, você falou. Quartzo rosa, ele expande a tua energia, ele permite que te expande. Inclusive, talvez o amigo de casa já pode ter tido essa experiência, dependendo do cristal que você tenha, dependendo da energia do teu ambiente, ou ele vai escurecer ou ele vai rachar, porque ele capta tudo aquilo. Tem muitas pessoas que têm essa experiência, inclusive pessoas que carregam, pessoas que carregam cristais junto consigo, né? Ou se ele recebe uma energia da aura, né? Entra num ambiente negativo, ou a aura de uma pessoa se aproxima de uma pessoa que está muito negativada, né? Esse cristal ou escurece ou ele racha, mas é uma forma dele te proteger. Ele te protegeu, na verdade, ele absorveu como um condensador e não deixou chegar em você. Interessante. Em relação ao quartzo branco tem algum tipo de poder? E as pedras verdes, o quartzo verde? Olha, eu não tenho tanto conhecimento de cristaloterapia, né, mas eu sei que o quartzo branco ele é muito utilizado, por exemplo, como cristal memorizador. O que significa? Ele é chamado de cristal arquivista. Então, algumas pessoas, através de mentalizações, utilizam quartzo branco para fortalecer a concentração. Então, inclusive visualização. Se descobriu que quartzo branco ele favorece exercícios de concentração, memorização, você ter o quartzo branco próximo de você. É claro que isso parece fantasioso, mas a melhor coisa é você experimentar, né, para você aferir os resultados. Eu perguntei do quartzo verde, porque não sei bem se era quartzo verde, é uma pedra verde, que tinha o poder de ajudar na recuperação da saúde, de uma forma geral. Sim, o verde em geral ele é tido como a grande cor recuperadora, né? Ela ajuda na recuperação, na convalescência das doenças, né? Não é por acaso que alguns quartos do hospital são pintados, né? Não sei se intuitivamente eles fazem isso, com verde bem clarinho, as tonalidades claras de verde, né? É a cor da natureza, né? Por causa da clorofila, né? As pessoas já tiveram essa experiência de estar no ambiente natural e se sentir bem psicologicamente e não sabe, porque elas estão recebendo cromoterapia ali, de certa forma. Então, as pedras verdes, elas têm essa propriedade de ajudar na recuperação de pessoas que estão se recuperando de cirurgia e etc. E também os cristais têm uma propriedade muito interessante. Você já deve ter ouvido falar que nós temos centros psíquicos, que no Oriente são chamados de chakras, né? Ou rodas de energia,
alguns cristais colocados em cima de alguns chakras, eles tendem a potencializar a ação benéfica desse chakra ou desse centro psíquico, né? Daí vai do cristaloterapeuta detectar onde que está precisando. Existe uma terapia também com pirâmides, não existe? Existe. Se descobriu que a forma piramidal, dependendo da orientação dela, né? Se ela estiver com todas as suas faces alinhadas com os pontos cardeais, essa forma piramidal ela se torna um catalisador de energia. E se descobriu que essa energia é benéfica. Nós fizemos uma experiência, talvez você lembre que nós tínhamos a livraria Vidia aqui na Rua 15 do Jaime Lauda, nosso Sim. amigo astrólogo, ficou anos aqui na cidade. Um abraço para o Jaime. Nós fizemos uma experiência com pirâmide, né, onde nós quebramos um ovo e deixamos no meio da pirâmide, uma pirâmide vazada, corretamente alinhada de acordo com os pontos cardeais. E quebramos um outro ovo e deixamos fora da pirâmide. O que aconteceu? O ovo que estava fora da pirâmide apodreceu com os dias e o que estava dentro da pirâmide se vitrificou. Parece que quase que foi um processo de mumificação. Se descobriu também que a piramidologia, as pessoas que entram dentro de pirâmides vazadas, corretamente alinhadas, elas têm efeitos benéficos em concentração, em meditação e também cicatrização. As cicatrizações elas ocorrem muito mais rápido. Então existe a terapia piramidal, sim. Mas precisa saber como fazer, como aplicar. E a forma da pirâmide ela tem que estar matematicamente precisa. Geralmente a forma que se recomenda é que reproduz as dimensões em menor escala da pirâmide de Quéops. Perfeito. Eu acho isso fantástico. Eu já vi alguns exemplos numa instituição aqui de Ponta Grossa, não é de Ponta Grossa, mas tem sede aqui em Ponta Grossa, onde eles fizeram uma experiência com uma coruja morta e ela literalmente ficou mumificada, ela não se dissolveu. Sim. É interessantíssimo. É fantástico, né? Então realmente existe uma energia ali, as pirâmides são grandes catalisadores de energia benéfica. E eu sempre achei que fosse só um túmulo, né? Você sabe que um professor de história, né, pelo menos na minha época, acho que nós somos da mesma geração, né, falava, né, pirâmide de Quéops, 146 metros para enterrar um caipora de 1.000 metros lá dentro, né? Que desperdício de pedra. A verdade é que ela nunca foi túmulo, nunca se achou nenhuma múmia ali dentro, ela é um grande computador matemático, astronômico e astrológico. Hoje sabe das relações dela, aquilo ali é uma coisa sensacional. É fantástico. Fora a dificuldade que foi construir aquilo tudo, né? Sem dúvida. Uma tecnologia da época que sem dúvida. Ainda não se sabe qual foi a metodologia empregada. Na verdade, suspeita-se. Os melhores cientistas, os mais honestos, porque você sabe que existem dogmas na ciência também, né? Sim, lógico. Eles admitem que nós não temos tecnologia para reproduzir alguns feitos da antiguidade. A pirâmide é uma delas. Hoje nós não temos. Podemos chegar próximo, mas como eles fizeram, ainda não temos. Então, esse conhecimento se perdeu, porque muito conhecimento era baseado na oralidade, né? Sem dúvida. Então, infelizmente, muita coisa se perdeu. Massoterapia funciona como? Sem dúvida. O que é a massoterapia? A massoterapia é através de toques, através de deslizamentos, isso vai depender do tipo de massagem, né? O que ele vai fazer? Ele vai eliminar, além de fisiologicamente, todos os travamentos, né, nas ligaduras, nos nervos, etc. Ele vai trabalhar também com o que a gente chama de desprogramar as cicatrizes emocionais e as couraças emocionais. O que é isso? Toda vez que você leva um trauma emocional, toda vez a vida nos apresenta, né, inúmeras situações difíceis, se cria uma cicatriz energética, se cria uma couraça energética. É como se você se fechasse, você vai ficando mais tenso. Pode ver, quando você está preocupado, você está retesado. E através da massoterapia é uma forma de você ir soltando essas cicatrizes emocionais, essas couraças energéticas e ir devolvendo um estado benéfico de saúde, vitalizar mais a pessoa, não só fisicamente, né, do ponto de vista esquelético e muscular, mas também do ponto de vista energético. É por isso que muitas vezes na massoterapia, dependendo do lugar que você toca a pessoa, ela chora, por exemplo, porque ali existe uma emoção que estava retesada, estava guardada, é uma cicatriz emocional que você tocou e você desfez ali. Então é fantástico, realmente recomendo, né? Uhum. Nas mãos de um bom profissional, né? Lógico. Reiki funciona também? Sem dúvida. O Reiki é muito interessante, Ney, porque ele é uma redescoberta de uma tecnologia antiga. O que é? Canalizar a energia cósmica. Nós sabemos que o universo todo ele é imantado por um tipo de energia que recebeu muitos nomes. Na China ela é chamada de Chi, no Japão de Ki, na Índia de Prana, na Oceania de Chi. Algumas religiões chamam, por exemplo, de Espírito Santo. O Samuel Hahnemann chamava de força vital, o Dr. Eduardo Bach chamava de força vital. Ela recebeu um monte de nomes, né? E Reiki é um dos nomes que o Mikao Usui, que foi um japonês, um filósofo japonês, um terapeuta japonês, redescobriu a forma de canalizar e simplesmente repassar essa energia a outras pessoas. Então, não só funciona como tem tido... eu, pessoalmente, tenho tido resultados fantásticos com o Reiki, né? Então, toda a terapia de canalização e repasse de energia é semelhante ao Reiki. Agora, temos que tomar um cuidado.
Muitas pessoas sem treinamento, o que elas vão fazer? Quando elas querem passar, por exemplo, um passe. Ah, vou te dar um passe, vou te passar um pouco de energia. Elas estão doando a sua própria energia. O que acontece? Ela se descarrega e deixa a outra pessoa carregada. Então existe uma técnica para que você capte e apenas repasse. Porque do contrário você vai estar dando a tua energia e não é isso. Você tem que estar canalizando a energia universal e repassando. E daí existem as técnicas. Você tem o reiki, você tem a mãos de luz. E algumas religiões tradicionais, por exemplo, a Ordem Mahikari tem o Okyomi, a Igreja Messiânica tem o Jorei, mas é a mesma e única energia, só recebe nomes diferentes e técnicas diferentes de canalização. Realmente, muito interessante. Eu só queria adendar que tem hospitais já hoje em Curitiba, hospitais que já estão trabalhando em conjunto com terapeutas reiki, que têm autorização, porque como não exige que você toque no paciente, esses terapeutas têm autorização para entrar, inclusive, na UTI e fazer as aplicações energéticas com resultados bastante interessantes. Na realidade, é isso que deixa a ciência meio chocada, às vezes. Sem dúvida. Porque eles não sabem explicar como, mas funciona. Sim, então, energia. Isso é interessante. Não existe instrumentação para captar. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando com ondas, né? Ondas de TV, ondas de rádio. Nesse momento tem música aqui, só que a gente não consegue captar, porque não temos um aparelho sensório para isso, mas se você tiver um rádio que reduz essa frequência, a gente vai ouvir música. Da mesma forma, existem outras energias ainda mais sutis, e a forma de captá-las é através do nosso próprio corpo, do nosso próprio aparato, digamos que fisiológico. E nós chegaremos, a ciência chegará a comprovar. Só que vai demorar, né? Porque ela é um pouquinho lenta para isso. Pois é. Existe alguma terapia integrativa que use os chakras? E antes de mais nada, o que seriam chakras? Apenas para deixar claro para o público de casa. Aquilo que nós falamos, você já deve ter visto em sites dedicados ao yoga, que existem aquelas bolas coloridas aqui ao longo da coluna espinhal, né? Então o que é isso? São os chakras, são transformadores de energia. Como nós somos seres energéticos, não somos seres físicos, nós estamos fazendo um estágio aqui no plano físico, né? Mas nós não somos daqui. Para que esse estágio possa acontecer, existem transformadores energéticos que permitem que as vibrações altíssimas do espírito sejam reduzidas e possam atuar na matéria. Isso são os chakras. Cada um deles tem a sua propriedade particular. Nós temos um aqui, que é o chakra coronário, que ele sintetiza, ele permite que você se abra, digamos que para os contatos, para os êxtases religiosos. Nós temos o chakra ligado à glândula pituitária, que ele te dá a terceira visão, a clarividência, a telepatia, etc., se ele for estimulado. Nós temos o chakra laríngeo, né, que tem a ver com a glândula tireoide, que se ele estiver bem estimulado, ele vai facilitar a comunicação verbal e não verbal. Isso que é interessante. Se você tem um problema nesse chakra, pode ser que você até fale, mas as pessoas não te entendam. Então você pode ter um distúrbio aí, também com impactos físicos. E existem terapias próprias em alinhar, que eles chamam esses chakras. Mas eu relembro que isso tudo é muito perigoso nas mãos de pessoas que não sabem o que fazem. Trabalhar com esses centros de força é como você mexer com usinas nucleares que nós temos, né, no corpo humano. Então, você nas mãos de um terapeuta irresponsável, ou até de um movimento que não tenha tanto conhecimento, você pode até ter resultados contrários, você se desequilibrar. A gente vê muito acontecer isso. E o correto seria, então, procurar um especialista em yoga, por exemplo? Com toda certeza. E saber se esse especialista tem uma formação sólida em yoga, né? Porque o yoga também se tornou moda, né? Então, você tem pessoas que pensam que yoga é ginástica, simples ginástica, e não é. Ali você está mexendo com energias também, né? Então, tem que tomar cuidado. Jamil, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Olá, estamos de volta com o programa Opinião, o tema Terapias Integrativas. Comigo no estúdio está Jamil Salum Júnior, que é terapeuta e também jornalista. Jamil, nós falamos de diversas terapias e eu deixei para esse bloco uma específica que é do seu campo de atuação, onde você atua como terapeuta, que são os florais de Bach. Sem dúvida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história que gerou os florais e depois como que a terapia funciona. Perfeito. Então, como todas as terapias alternativas, isso eu não falei nos blocos anteriores, todas se embasam num conceito hipocrático. Por incrível que pareça, Hipócrates é tido como o pai da medicina alopata, mas ele deveria ser considerado o pai da medicina complementar, energética. Por quê? Porque ele postulava
que havia uma essência imaterial, universal, que se estando equilibrada no ser humano gerava saúde e estando desequilibrada gerava doença. Na filosofia a gente chama isso de vitalismo. É isso que embasa toda e qualquer terapia alternativa. É você estar equilibrado energeticamente ou desequilibrado energeticamente, com consequências orgânicas. Então o que acontece? A teoria do vitalismo ela vem através dos séculos. No Ocidente ela vai ter um grande promulgador que foi Paracelso, que foi um médico suíço-alemão do século XV, que trabalhou tanto com a medicina alopata, mas muito mais com a medicina energética, tanto que foi considerado charlatão, foi perseguido, etc. Depois dele, quem retoma o postulado dele foi Hahnemann, pai da homeopatia, que descobriu que determinados preparados conseguiam trabalhar energeticamente as pessoas com impacto no organismo, e na linha do Hahnemann nós temos um médico inglês, já agora no final do século XIX, Eduard Bach, que redescobriu esses postulados homeopáticos, mas conseguiu plasmar uma terapia ainda mais sutil, que são a energia condensada nas flores. Ele achou um método de extrair essa frequência vibratória, transferir para um veículo, que no caso é a água, através de tinturas mães, e essas frequências vibratórias, através desses preparados, elas vão ter atuações bastante pontuais em diferentes campos, como depressão, pânico, ansiedade, enxaqueca e até outros distúrbios assim mais, digamos que mais densos, né? Então ele vai trabalhar alterando a tua frequência vibratória. Então é um tratamento que vai estar trabalhando com as causas. Por exemplo, se você está com enxaqueca e vem me procurar como terapeuta floral, não tem floral para enxaqueca, nós vamos investigar o que pode estar ocasionando a tua enxaqueca, como é que está a tua relação com a tua família, você está ansioso, você está com medo, você está inseguro, e isso pode estar plasmando no organismo físico, então nós vamos atuar na causa. Dissolvendo a causa, pode ser que você nunca mais tenha enxaqueca. Essa é a diferença. E o floral faz isso através da elevação da frequência vibratória das pessoas. Mas isso pode ocorrer com doenças graves, como por exemplo o câncer? Nenhuma forma de terapia, isso é importante que se diga, é absoluta. Nem a alopatia, nem a homeopatia, nem a naturoterapia e tampouco os florais. Então é evidente que cada caso é um caso. Por exemplo, na medicina alopata, se você tem 5 pessoas com enxaqueca, pode ser que você dê o mesmo remédio para as 5. Na filosofia homeopática e dos florais de Bach, pode ser que, embora a manifestação seja a mesma, a enxaqueca para 5 pessoas, a origem energética da enxaqueca seja diferente. Pode ser que para uma pessoa o que esteja desencadeando seja um problema familiar, noutra seja um problema existencial dela, noutra seja... Então vai depender da forma de interferir. A resposta seria não, Ney. Para casos quando ele está mais cristalizado no organismo físico, por exemplo, um câncer ou uma inflamação, a gente sempre é acompanhado de uma intervenção mais alopática. O nosso trabalho é não deixar chegar aí. Por isso que ela é muito mais preventiva, mas também serve para coadjuvar esses terapeutas. Por exemplo, eu recebo pacientes que têm depressão, muito. O que mais hoje a gente atende é depressão, síndrome do pânico e ansiedade. O que acontece? Dependendo do nível que isso está, você resolve bem com os florais. Porque você vai mudar a frequência vibratória, você vai resolver a ansiedade, você vai trabalhar com as matrizes de consciência através dessas essências energéticas. Mas a depressão está tão incrustada que já dá um déficit neuroquímico, daí você precisa de uma reposição neuroquímica, de uma reconfiguração de neurotransmissores, daí você vai precisar do psicofármaco. Daí a gente trabalha em colaboração, geralmente com psiquiatras, que tem abertura para trabalhar com o terapeuta, né? Uhum. Aí é que está o ponto. Você fala de uma composição química que é muito simples. Basicamente é água com uma tintura mãe, como você disse, isso? Sim, na verdade, quimicamente, estritamente falando, se você for analisar no microscópio, tanto uma homeopatia como um floral de Bach, você só vai achar água. E daí você vai falar, mas se é água, como é que funciona? É porque ali existe condensada uma essência vibratória que foi extraída da matéria-prima. Por exemplo, tem uma determinada planta em que se conseguiu uma forma de extrair o código energético daquela planta terapêutica e transferir para uma tintura mãe. Então essa é a essência tanto da homeopatia como do floral de Bach. Quimicamente você não vai achar nada mesmo, mas nós sabemos que funciona, que tem algo mais ali, existe uma frequência vibratória condensada naquele preparado por causa dos resultados no paciente. E mais ainda, por que não é efeito placebo? Porque funciona tanto para plantas como para animais. Daí você não pode dizer que você sensibilizou ou impressionou a planta ou o animal. A gente tem resultados muito positivos. Então não é tanto químico, é energia, é frequência vibratória condensada. Então, me explique como é feito, como que é fabricado o floral de Bach. Você pode contar para a gente? Sim, o Eduard Bach ele conseguiu isolar, numa farmacopeia assim, fantástica, 30 e poucas essências, 30 e poucas flores
que tem efeitos específicos. Uma mais para depressão, outra mais para culpa, outra mais para ansiedade, outra mais para desbloquear a pessoa de situações do passado dela. Ele foi achando essas propriedades curativas dessas plantas através de pesquisas nele mesmo. Ele ia experimentando, digamos que a flor, né? Ele tinha uma sensibilidade fantástica, era clarividente, e ele sensibilizava e ele induzia nele mesmo o estado patológico, ele via que isso era curado pela essência energética dessas flores. E ele falou, como é que eu transfiro essa energia, essa essência terapêutica energética dessas flores para um solvente que pudesse ser dado para qualquer pessoa? Através do método que a gente chama solar, expondo, por exemplo, algumas flores, né, em um preparado de água e expondo ao sol, a essência, o código energético daquela flor é transferido para a água, e essa água vira tintura-mãe. E essa tintura-mãe aí sim você pode daí reproduzir e aplicar para diferentes casos. Então foi assim que ele conseguiu extrair essa energia das flores, de diferentes tipos de energia, para diferentes patologias, e conseguir um método quase que industrial de medicação, né? Então a flor se perde nesse processo. Você pega a flor e deixa ela dentro da água e ela passa a energia dela para a água, seria isso? O que faz aí, esse é um princípio alquímico, não é necessariamente deixar a flor na água, ela tem que estar exposta ao sol por algumas horas. É a irradiação dos raios solares que vai permitir a transferência desse código, vamos dizer, energético da flor específica para a água. A água se transforma em tintura-mãe, né? E através dessa tintura-mãe você tem daí possibilidade de fazer inúmeros frascos, né? Sem perder energia, isso que é o mais interessante. Ela não se torna mais fraca por se reproduzir em milhões de frascos. A homeopatia tem um processo assim semelhante, só que ela trabalha com a potencialização. Não sei se você já fez tratamento homeopático. O homeopata ele vai te dar um remédio numa potência específica. É o número de vezes que aquilo ali tem que ser, digamos que passar por um processo de agitação. Isso aí a gente teria que conversar. O Hahnemann descobriu que agitando o preparado, ele potencializava o efeito energético. Então a gente está trabalhando com energia, por isso que é tão difícil para a medicina alopata detectar, porque não tem instrumento mesmo. Mas a forma de a gente detectar é o efeito no paciente. Nós vivemos num mundo doente. Total. O Facebook demonstra isso com uma facilidade. As pessoas liberaram seus monstros dentro da rede social de um jeito que, sinceramente, os titãs da mitologia grega parecem crianças no jardim de infância. É verdade. É horrível dizer isso, mas é um fato. Né? É um fato, e é um fato lamentável. Não há o que conserte a crença dessas pessoas que elas estão erradas. O presidente da República conseguiu se eleger através das redes sociais e ele tem um jeito muito peculiar de se expressar. E as pessoas acham que, por conta disso, elas podem também se expressar da mesma forma, né? Não compreendendo que ele tem algumas características que o tornam daquele jeito. Exatamente. Você não precisa imitar alguém, você deve ser você mesmo. Né? O problema é que existem, e esse é o ponto principal, limitações sociais que foram criadas justamente para que você guardasse seus monstros com você. Sem dúvida. Né? Infelizmente, essas limitações estão sendo esquecidas. Não por conta de Jair Bolsonaro ou de Donald Trump, mas por conta de um momento específico que esse mundo vive. Sem dúvida. Eu acho apenas que a indelicadeza desses dois homens, em alguns momentos, pode gerar uma certa, como eu posso dizer, má interpretação do restante da sociedade. Sem dúvida. Embora, de Donald Trump eu não posso falar, mas de Jair Bolsonaro sim, eu entrevistei Jair Bolsonaro e eu tenho a capacidade de perceber se uma pessoa é boa ou ruim. Eu tenho essa capacidade. Né? E na entrevista eu senti que ele não era uma pessoa ruim. Né? Geniosa, sim, uma pessoa geniosa. Estourada, geniosa, mas não. Ruim, não. Né? No entanto, infelizmente, que um media training, um treinamento em mídia para conversar com jornalistas talvez fosse interessante. Ajudaria muito. Pois é, mas essa é uma outra história. Eu estou relacionando com o momento político porque o momento político demonstra bem o grau de insensatez, tanto da esquerda quanto da direita, nos seus debates. Né? E esse mundo doente, essa agressividade, essa intolerância, ela pode ser tratada com as terapias integrativas, por exemplo, os florais de Bach? Perfeitamente, é o que eu mais trato, por exemplo, né? No consultório, o que eu mais trato é pessoas que estão em depressão, em pânico, em crises de ansiedade por conta do momento político, por exemplo.
Porque, não sei se você já viu esse fenômeno muito interessante, o que uma pessoa sozinha não faz, jamais bateria gratuitamente numa pessoa. Quando ela está em grupo, ela consegue fazer isso. As torcidas organizadas ocorre isso, muitas vezes. A pessoa no estádio, quando ela vê, ela está no meio de uma briga, não, mas ela isoladamente jamais faria isso. Porque é um conceito que a gente chama de egrégora. Existe, então, um guarda-chuva psíquico em cima do Brasil, criado pelos nossos pensamentos e nossas emoções, que tende a reforçar, para as pessoas que estão sensíveis a isso, que compram essa energia, essa questão da intolerância, do ódio, do ataque, da raiva. Então, para tratar isso, nós temos essências que conseguem dissolver energeticamente isso que começa a orbitar na aura da pessoa. Então, você consegue tornar as pessoas mais calmas, mais tolerantes, as pessoas mais reflexivas, né? Não tão influenciáveis às opiniões alheias. Então, sim, as terapias conseguem isso sim. Uhum. Blindar as pessoas energeticamente. Pois é, o que eu ia perguntar. Quando você tem essa possibilidade, é óbvio que você pensa também no custo. O custo para essas terapias alternativas é muito elevado? Imensamente mais barato do que digamos que as terapias alopáticas, né? E esse é um dos pontos de discórdia entre as duas. Por exemplo, a medicação tanto homeopática como floral, né? A gente não chama de medicação, né? Os preparados florais e homeopáticos, eles têm um custo imensamente mais reduzido. Um floral de bar hoje tem média de 20 e poucos reais. Você tem antidepressivos que estão custando 300 reais. Verdade. Então existe uma crítica muito grande também do mainstream, da indústria, do lobby farmacêutico, por causa disso também, porque são extremamente baratos. Existe a apropriação comercial das terapias integrativas. Existem alguns terapeutas que estão querendo enriquecer muito rápido com isso. Mas, regra geral, não. São terapias muito baratas, nas mãos de terapeutas responsáveis, que permitem a quase que qualquer um utilizar delas. No caso dos florais de bar, você também faz o acompanhamento psicológico do paciente? Você conversa com ele ou você simplesmente ouve, faz uma anamnese e daí dá o frasco? Não tem como você atender uma pessoa, e isso é talvez uma das falhas da medicina alopata, sem você virar um pouco psicoterapeuta. Eu tenho também formação em psicoterapia transpessoal, porque o que ocorre, né? O que ocasiona as doenças? São os distúrbios emocionais e mentais. Isso é disparado pelo frame, vamos dizer assim, mental da pessoa, pela personalidade da pessoa. Então não tem como você diagnosticar sem você conversar, sem você acompanhar, sem você fazer um acompanhamento durante todo o tratamento, sem você escutar, ouvir a pessoa e também colocar, digamos que os teus pontos de vista intervinam nos momentos corretos, né? Então sim, você acaba virando um psicoterapeuta. Então não é uma terapia assim rápida, ela é gradativa e as consultas também não são rápidas. Você fica mais tempo com a pessoa porque você tem que ouvi-la, você tem que conhecê-la, né, profundamente. Todos temos as nossas máscaras, as nossas personas, aquilo que você mostra para os outros, mas o verdadeiro ser está escondido ali. Nós temos que trazer a sombra para fora, ver os traumas que estão ali incutidos e às vezes a pessoa não quer mostrar, mas ela dá sinais. Então, através do jogo da conversa, você consegue trazer esses sinais para fora e aí você vai conseguindo diagnosticar. Quanto tempo, em média, dura uma consulta e qual o valor médio de uma consulta? Depende muito do terapeuta, mas existe um consenso. No caso dos florais de bar, mais ou menos de 1 hora e pouquinho a consulta. Pode se estender mais, eu já fiquei com um paciente de 2 horas, 2 horas e meia, né? E mais ou menos de R$80 a R$100 a consulta. Mas existe a negociação, pelo menos no meu caso, eu costumo não cobrar de pessoas que realmente não têm condição, a gente não cobra daí, né? Não é por isso que a pessoa vai deixar de se tratar, né? Pois é, o seu bom coração eu já conheço faz um bom tempo. Né? A gente procura, né? Jamil, nós temos alguns desafios quando a gente fala de terapias integrativas. Um deles também é convencer a comunidade médica que funciona. Mas muitos médicos, mesmo sem ter uma explicação científica plausível, aceitam que funciona por conta dos resultados. Exato. Não é por isso? Muito mais por isso no momento, né? Agora, por exemplo, quando eu fiz a minha formação em florais de Bach, existe uma formação para isso, você vai encontrar desde cursos fake na internet por R$10 e te dá um diplominha de terapeuta floral. Esse é o grande problema, nós não temos um conselho, uma federação, como é o caso da medicina, que regula a praxis médica, né? Nas terapias integrativas isso ainda está se formando, então às vezes não tem como controlar a qualidade da formação. Mas, por exemplo, no curso que eu fiz, que é pelo Instituto Bach da Inglaterra, eu tinha psiquiatras como alunos também.
ali. Então, eram psiquiatras que entendiam tudo de cérebro, né, de neurotransmissores, mas estavam aprendendo essa nova forma de terapia. Então, sim, existe uma formação adequada para que você consiga oferecer o melhor resultado para a pessoa. E quanto tempo de estudo para poder ser um terapeuta em Florais de Bar? Em Florais de Bar, esse curso que eu fiz, ele vai te exigir alguns meses aí, de 6 meses a 1 ano. Né, para que você consiga. Agora, é muito importante também saber o seguinte, é importante você ter um conhecimento básico, pelo menos, de anatomia e de algumas outras patologias convencionais, né, da medicina alopata, porque se uma pessoa muitas vezes chega com dor, se você não souber diagnosticar rapidamente que ela pode estar fazendo uma peritonite, por exemplo, e não encaminhar rapidamente essa pessoa para uma cirurgia, um atendimento, ela pode ir a óbito. Então, tem muitos terapeutas alternativos, e agora é a crítica para as terapias integrativas, que não tem também, desprezam tanto o conhecimento alopático, né, da medicina alopática, da medicina oficial, que às vezes acabam gerando resultados muito graves. Às vezes vem pessoas que não tem como você tratar com Florais de Bar ou com homeopatia. Ela precisa de um médico alopata, ela precisa de uma intervenção cirúrgica. E você tem que ter a sensibilidade, você tem que ter o conhecimento para encaminhar ela rapidamente. Né? Você pode dar o suporte que a terapia alternativa. Por exemplo, você falou muito em câncer. Aonde que o floral vai ajudar muito? Muitas vezes minimizando os efeitos da quimioterapia. Tanto os efeitos físicos como os emocionais, né? Que a gente sabe que é muito impactante para a pessoa. Uhum. Então a gente trabalha em conjunto. Pelo que eu pude entender da explicação até agora, as terapias integrativas funcionam muito como uma metodologia preventiva, em diversos casos. Preventiva. E também curativa, claro. Também, em alguns casos. Mas dentro dessa dinâmica de você trabalhar em conjunto com a medicina convencional, existe uma pergunta que é meio óbvia. Né? Nós poderíamos evitar as doenças se estivéssemos, lógico que isso não se aplica a tudo, tem algumas questões que são genéticas, né? Sim. Se estivéssemos mais equilibrados em sociedade, vivendo em sociedade, eu mencionei alguns minutos atrás que o mundo está doente. Sem dúvida. Isso não é de hoje, né? Mas enfim, nos últimos tempos, por conta deste brinquedo aqui, claro, que é uma forma de potencializar tudo, né? Então nós, ou seja, graças às tecnologias de comunicação, nós conseguimos potencializar o mal-estar. Total. Né? E aí vem a pergunta, que sugestões você daria então para que as pessoas se mantivessem equilibradas num mundo onde você fica conectado literalmente 24 horas por dia? Assim, nós não podemos olvidar todos os grandes benefícios que o celular nos trouxe, essas claro, grandes tecnologias, a internet, né? Se ela potencializa, né, dá vazão a tudo que nós temos de pior, também dá vazão a tudo que nós temos de melhor. Mas o que aconteceu? Houve uma aceleração comunicacional a um ponto que nós chegamos à desinformação. Você tem tanta informação que gera o seu oposto, a desinformação, e gera ansiedade, e gera o pânico. Por exemplo, você é jornalista, Ney, você sabe que muitas vezes nós temos, não necessariamente o que os grandes veículos de mídia passam, não necessariamente é verdade. Isso passa por filtros, passa pela linha editorial, passa por esferas político-econômicas que muitas vezes pautam os jornalistas, né? E existem jornais, se você fizer, inclusive, essa experiência na sua casa, é muito interessante. Abra aí num grande telejornal, né? Qualquer um, de qualquer canal, pegue uma folha em branco, põe um risco no meio, põe um sinal de mais num lado e um sinal de menos no outro. E vá ticando quantas notícias são positivas e quantas são negativas. Você vai ficar horrorizado. E isso a gente recebe diuturnamente, essa carga de desgraça. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma potencialização no lado feio do ser humano por parte da mídia. E isso gera pânico, isso gera ansiedade, isso gera depressão, isso gera doenças. Então o que acontece? É se desconectar um pouquinho, procurar as coisas maravilhosas que às vezes ocorrem diariamente e a gente não vê. A gente se destreinou para ver essas coisas que geralmente são coisas simples, gestos caritativos, coisas maravilhosas que podem estar ocorrendo ao nosso redor. A gente não consegue mais olhar o céu, admirar uma flor, admirar uma árvore, brincar com um cachorro, brincar com um animalzinho de estimação. A gente está perdendo essa capacidade de se relacionar naturalmente, sem usar um intermediário, né? Então, a questão seria essa, se desconectar um pouquinho e começar a olhar a vida, sentir, fruir a vida de uma forma mais natural, menos tecnológica. Aí a gente consegue evitar, inclusive, muitas coisas. É possível viver sem doença? É possível, o objetivo é esse mesmo. Né? E nós podemos chegar. Na Dinamarca existem algumas comunidades que não é que elas estão se isolando dos grandes centros, porque as próprias cidades, o conceito da urbis moderna, ele também é insalubre. Né? O ideal que nós poderíamos chegar não era viver como nós vivemos, né? Encapsulados em, digamos que em concreto e aço e em toda essa
Bom, você entendeu o que eu quis falar, né? Engaiolados, digamos assim, né? Através de concreto e aço, né? O ideal seria nós estarmos mais em contato com a natureza, então uma vida mais próxima da natureza. Isso está sendo aplicado em algumas comunidades da Dinamarca, por exemplo, e está se evitando, por exemplo, milhões de dólares, vamos dizer assim, em remédios. As pessoas estão se tratando através desse retorno à natureza, através desse retorno a não uma forma não tecnológica, mas menos tecnológica de se viver. Então é possível. Faça um exemplo, desliga a televisão por uma semana, mas não deixa de assistir o Ney Herman. Ou seja, não precisa deixar de assistir a TV, não, né? Não precisa deixar de usar o celular. Seria fanatismo isso, né? Exato. Dá para assistir, dá para usar o celular, mas de uma maneira um pouco mais comedida. Sem dúvida, porque a gente acaba se tornando escravo, né? E não senhor da tecnologia. E nós é que somos os proprietários, não eles, né? Sem dúvida, nós os criamos. Exatamente. Então, celulares, aparelhos de TV, aparelhos de som, enfim, são objetos. São objetos. Eles não têm querer sobre a gente. Assim como o dinheiro, né? Teoricamente ele seria nosso escravo, mas acabou se tornando nosso senhor, né? Mas é uma forma de se relacionar saudavelmente. Realmente. Jamil, obrigado pela participação nesse bloco. Agradeço. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, terapias integrativas. Comigo no estúdio, Jamil Salum Júnior, jornalista e também especialista em florais de Bach, terapeuta dentro dessa área. Eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui. Você veio de Curitiba especialmente para participar das gravações dos programas que eu apresento. Então, eu tenho uma dívida de gratidão. Imagina, a honra é toda minha, Ney. E gostaria que você desse algumas sugestões de leitura para o público que nos acompanha nesse momento. Perfeito. Eu poderia sugerir alguns livros que são bastante reveladores. O primeiro deles, se você achar, ele ainda está sendo editado, é A Doença como Caminho. O título é esse, pela editora Pensamento. O que ele vai dizer nesse livro? Você vai aprender que quem fica doente não é o corpo apenas reflete a doença que começa na mente, começa nas emoções. Então você vai aprender a se policiar, né, o vigiar e orai da Bíblia, né? Porque muitas vezes, dependendo do pensamento, da emoção que você está cultivando, pode ser que você esteja cultivando futuras doenças. A Doença como Caminho. Mãos de Luz é um segundo livro bastante interessante que trabalha bastante essa questão das terapias energéticas. Se não me engano, a editora Pensamento ou Cultrix também é um livro bastante interessante para fundamentar. Se quiser entender um pouquinho mais de florais de Bach também, você vai ter o Cura-te a Ti Mesmo, também pela editora Pensamento, e eu não estou ganhando nada com a editora Pensamento, mas esses livros são muito bons e são editados por essa editora. Você vai entender um pouquinho mais como é que funciona a terapia floral, né? O Cura-te a Ti Mesmo, do Dr. Eduardo Bach. São 3 leituras aí, A Doença como Caminho, Mãos de Luz e o Cura-te a Ti Mesmo, podem dar um embasamento bastante interessante para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, né, em como funcionam as terapias integrativas. Você também, junto com outros 2 amigos, tem um canal no YouTube chamado Realidade Fantástica. Nesse canal vocês também abordam temáticas similares a essa? Perfeito. O canal Realidade Fantástica você acha no YouTube, só escrever ali Realidade Fantástica, vai aparecer um lampiãozinho azul, você clica no lampião, você estará no nosso canal. Ele trabalha com esoterismo, ocultismo e terapias integrativas de saúde. Inclusive temos várias entrevistas com terapeutas que estão dando aí a sua contribuição bastante interessante. E você é bem-vindo para nos conhecer. E agora em relação ao telefone e e-mail de contato, Jamil, caso alguém queira manter contato. Então, para aqueles de Ponta Grossa que quiserem de repente marcar uma consulta em Florais de Bach, né, que é a minha área, e eu faço complementarmente o Mãos de Luz, que é parecido com o Reiki, durante a consulta, é o 999-41-2363. O código é 41999-41-2363. Pode me mandar um WhatsApp e a gente pode agendar. Eu tenho vindo a miúdo para Ponta Grossa, a gente agenda uma consulta. E e-mail? O e-mail é o jamilsa.junior, por extenso, @gmail.com. 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 Então é fácil, jamilsa.junior@gmail.com. jamilsa.junior .junior. @gmail.com. E você estará falando comigo e se a gente puder te ajudar, o objetivo é esse. Jamil, muito obrigado pela sua presença aqui novamente. Obrigado, Ney. Espero ter correspondido e você é bem-vindo também para ser entrevistado no nosso canal, lá no Realidade. Obrigado, irmão. Ficamos por aqui. Um grande abraço a você que está nos acompanhando até agora. Voltamos na semana que vem.